Now let's see how it looks so far. Olá, seres humanos, aqui estamos nós em mais um podcast e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tô devendo para vocês faz um bom tempo e só agora que eu tomei coragem, iniciativa, ânimo para gravar sobre isso, porque é um assunto, apesar de simples, é um assunto de não tão fácil dissertação. Hoje no podcast eu vou falar sobre disciplina e estoicismo. E que não é um assunto assim tão fácil para mim, porque eu sempre fui um jovem muito indolente, então muito revoltadinho, entre aspas. Então, disciplina é algo relativamente novo para mim, é algo que começou há 2 anos, vamos colocar assim. Mas enfim, aí eu deixo isso para falar mais para frente, qualquer coisa. Bom, primeiro lugar, e como eu acabei de falar, eu sempre fui um jovem, eu diria que até 2 anos atrás, eu sempre fui um jovem que nunca seguia muita regra, que não tinha uma rotina fixa, não colocava objetivos, etc, etc, etc. Eu preferia viver, digamos, ao bem dará do que estabelecer metas e tentar seguir o caminho de chegar nessas metas e tal. Eu era uma pessoa que mais caminhava com a maré do que contra a maré, vamos colocar assim. No caminhar com a maré, não no sentido de aceitar o que todo mundo fala, mas sim no sentido de que eu simplesmente me deixava ser levado às vezes pelas tempestades, pelas ondas da vida, vamos colocar assim. Meu barco não tinha uma fundação tão forte. A disciplina desenvolve uma fundação, uma base para você. Eu já tô entrando já no que eu vou falar no futuro, na porra do podcast, enfim. Bom, e eu, de 2 anos para cá, eu comecei a desenvolver uma certa disciplina porque eu percebi que ficar assim, como eu tava naquela época, o Deus dará, vamos colocar assim, sem estabelecer nada que eu quisesse, sem estabelecer meta de vida, e acabar me levando para minha própria autodestruição, vamos colocar assim. Depois de 2 anos para cá, foi uma época que aconteceu bastante coisa na minha vida, entre essas coisas, término de relacionamento, briga com um monte de pessoas que eu achava que eram meus amigos, meu isolamento do mundo. Eu comecei também a me focar muito na leitura, muito mesmo. Escrevi bastante coisa, publiquei um livro e enfim, como eu posso dizer que nos últimos 2 anos aconteceu coisa pra caralho. E uma das coisas que eu desenvolvi nesses 2 anos é a disciplina. Então, em primeiro lugar, para quem for me perguntar, Thiago, o que é a disciplina para você? A disciplina, para mim, no meu conceito, é você fazer o que precisa ser feito. É você basicamente estabelecer uma rotina, o seu dia a dia, vamos colocar assim. Não estou dizendo de estabelecer 24 horas do seu dia o que você vai fazer, mas pelo menos estabelecer um roteiro básico do que você vai fazer no seu dia a dia, ou todo final de semana, ou sei lá, e você seguir aquilo lá, independente do seu estado de humor, independente de se você está feliz, se você está triste, se você está o melhor dia da sua vida, ou se é o pior dia da sua vida. Disciplina é basicamente você estabelecer um roteiro para sua vida e fugir desse roteiro o mínimo possível, basicamente. Então a disciplina, um dos principais aspectos da disciplina é basicamente o hábito. Pode parecer meio papinho de livro de autoajuda, de pseudo-filósofo e tal, mas uma coisa que os livrinhos de autoajuda baratos por aí e esses filhos da puta por aí falam, e que tem um pezinho de verdade, um fundinho de verdade, é que hábitos são muito importantes, e hábitos moldam a nossa vida, principalmente a longo prazo. Por quê? Porque os hábitos são aquilo que a gente faz, por vezes até inconscientemente. São coisas que fazem parte da nossa vida e que não precisa nem alguém pedir, digamos assim, a gente faz. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hábito de comer junk food, comida lixo, comer McDonald's todo dia, ela torna isso daí um hábito. Pode ser que a curto prazo ela não tenha lá tantas reações negativas a isso, porém, a longo prazo, o junk food possivelmente vai dar um problema no coração para a pessoa, vai tornar a pessoa sedentária, vai tornar a pessoa dependente desse tipo de comida, que, convenhamos, não é o tipo de comida mais saudável do mundo.
vai tornar a pessoa, por vezes, vai causar problemas de ansiedade, porque, para quem não sabe, junk food está bem ligado à ansiedade, a questão da ansiedade. Eu não vou entrar nisso nesse podcast, mas dê uma pesquisada se vocês tiverem interesse. Enfim, a longo prazo, no exemplo de comer junk food todo dia, isso vai gerar frutos negativos para a pessoa. Agora, por exemplo, vamos imaginar um hábito saudável. Eu construí o hábito de todo dia, de tarde, tipo finalzinho de tarde, sair e dar uma volta no meu bairro, ficar 1 hora rodando no meu bairro, vendo gente, tomando um ar fresco, etc. Com o passar do tempo, esse hábito vai te fazer emagrecer, esse hábito vai te fazer possivelmente conhecer novas pessoas, esse hábito vai fazer você, em momentos de estresse, você vai poder usar esse hábito para se desestressar, você vai poder usar esse hábito também se você tiver um animal, um cachorro, eu ia falar gato, mas gato não anda com você na rua. Enfim, se você tiver um animal do tipo cachorro, você vai poder utilizar esse tempo para dar volta com ele, eu conheço cachorro que só faz cocô na rua. Você vai poder de repente conhecer lugares que antes você não conhecia porque você não saía de casa muito bem, aí de repente você saindo explorando, você conhece lugares legais. Enfim, a longo prazo, esse hábito, um hábito junk food estabelece a longo prazo consequências negativas, e outro hábito, o hábito de, por exemplo, dar uma volta pelo seu bairro todo final de tarde, pode estabelecer consequências positivas. Então, um hábito, como eu acabei de falar, é algo que, com o passar do tempo, produz frutos na sua vida. É aquele velho ditado, aquele clichê: o que você planta, você colhe. E isso é muito válido, principalmente para a questão do hábito. Aliás, eu diria que não somente o hábito, mas até a própria disciplina em si, a disciplina não é voltada para curto prazo, a disciplina não é voltada para você obter resultados, por exemplo, amanhã, depois de amanhã. A disciplina é voltada para você obter resultados daqui a, não sei, 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, sei lá quanto tempo. Então, se você é uma pessoa que não pensa muito a longo prazo, talvez a disciplina não seja assim tão propícia para você. Porém, se você pensa mais a médio, a longo prazo, ou se você quer começar a pensar não somente no seu presente, mas começar a pensar também no seu futuro, eu acho que é interessante você desenvolver uma certa disciplina, vamos colocar assim. Porque isso te ajuda até mesmo também a você estabelecer uma base de vida, uma base muitas vezes monetária, financeira, uma base de valores, uma base ética, uma base para você não cair em questões, por exemplo, de tédio e solidão. Não que o tédio e a solidão sejam problemas, mas isso te ajuda basicamente a você se manter ocupado e se autodesenvolver, vamos colocar assim, dependendo, claro, do hábito que você toma, da disciplina, se você segue ela a risco ou não, porque, como eu disse, independente do seu estado de humor, você está triste, você está feliz, você tem que seguir aquilo e ponto, acabou. Não estou dizendo que não pode haver exceções, por exemplo, minha mãe morreu, tá, não tira alguns dias para ficar sozinho e chora e enfim, né, não vou também ser cruel ao ponto de não, você não pode fugir daquilo nem fudendo. Mas assim, só fuja daquilo se for algo que é realmente algo grande na sua vida, não algo do tipo, me xingaram no Facebook, fiquei triste, vou me empanturrar de comendo merda, vou bater punheta, vou xingar meus amigos, Claro que você não pensa isso conscientemente, mas o seu inconsciente muitas vezes pensa, então por isso também que é importante você às vezes parar para pensar antes de agir, porque obviamente isso pode às vezes gerar merda. E enfim, onde que eu queria chegar mesmo? Não lembro. Mas enfim, eu vou dar alguns exemplos de disciplina que eu aplico na minha própria vida prática, vamos colocar assim, e que são exemplos que estão trazendo frutos positivos para minha vida e que podem, com o futuro, com o passar do tempo, trazer ainda mais pontos positivos para minha vida.
Bom, como eu disse, disciplina é algo relativamente novo para mim. E eu, por enquanto, eu acho que nesse campo da disciplina eu só aplico, só existe duas questões principais para mim no campo da disciplina. Estou tentando desenvolver mais, mas por enquanto são só duas. As duas questões que eu envolvo muita disciplina são, primeiro, NoFap, NoEncs, que vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar, e envolve uma certa disciplina, e envolve não somente uma certa disciplina, mas também uma dose de autoconhecimento, autocontrole, enfim, por motivos óbvios, o NoFap envolve uma certa disciplina, porque você tem que parar de frequentar certos lugares, você tem que evitar conversar sobre certas coisas, evitar de entrar em certos sites, e você tem que evitar uma série de coisas. E, por exemplo, em situações em específico, por exemplo, vi sem querer, acabei vendo uma imagem na internet, bateu aquela vontade de bater punheta infernal. E aí você tem que desenvolver uma certa disciplina e autocontrole para não ceder àquela vontade. Porque se você não tiver disciplina, autocontrole, autoconhecimento e etc., você vai acabar muito provavelmente cedendo àquela vontade, que é temporária. Aliás, essa é uma das grandes diferenças. Eu acho que a disciplina e a vontade, no sentido de vontade fútil, eu acredito que elas são quase que, eu não diria inimigas, mas quase contrários. Por um lado, a disciplina é algo que pode ser levado para sua vida ad eterno, até o quanto durar a sua vida. Já a vontade não é algo eterno. A vontade, por exemplo, deu vontade de bater punheta, ou deu vontade de comer aquela mina, ou deu vontade de comer alguma coisa bem lixo, ou deu vontade de tacar fogo nas minhas roupas, tacar fogo na casa, não sei. É algo que passa. Geralmente você não tem vontades desse tipo que duram, sei lá, dias, semanas, meses. Geralmente é algo do tipo, surgiu a vontade, passou meia hora, passou. Então, eu diria que a disciplina é até importante para você avaliar o que realmente é da sua vontade, o que realmente é algo que vai te elevar, te tornar uma pessoa melhor, te autodesenvolver, enfim, e o que é uma vontade passageira, ou uma vontade de autodestruição, autossabotagem, que são questões também que eu poderia falar pra caralho nesse podcast, mas não vou entrar nesse mérito. Enfim, voltando. Então, um dos campos que eu utilizo bastante disciplina é o campo do NoFap, NoEncs, por motivos óbvios. E outro campo que eu utilizo bastante a disciplina, talvez até mais do que o NoFap e o NoEncs, é o campo da leitura. Vou falar resumidamente como que eu utilizo a disciplina nisso. Eu leio todo dia, tanto de manhã quanto de tarde, de 20 a 30 páginas do livro que eu tô lendo. Então, de manhã eu leio de 20 a 30 páginas do livro, e aí à tarde leio mais 20 a 30 páginas de XYZ livro. Ou seja, eu leio em média de 20 a 60 páginas, sendo que muito frequentemente eu passo dessa estimativa. Por quê? Porque isso é estimativa para quando eu estou lendo só um livro. E eu frequentemente eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Então, ultimamente mesmo, eu estou lendo ao mesmo tempo um livro chamado Duna, e estou lendo também aquele PDF, o escrito livro do Robert Garcia, o Pornografia Nunca Mais. Então, estou lendo esses 2 escritos ao mesmo tempo. E aí você vai me perguntar, mas você não se confunde? É questão também de disciplina. A disciplina, por vezes, ela abre campos que você nunca achou, nunca acharia que iam se abrir, vamos colocar assim. E eu nunca que eu ia imaginar eu lendo 2 livros ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, minha memória não é muito boa, então eu nunca que eu iria imaginar eu lendo duas coisas ao mesmo tempo. Só que com o passar do tempo, eu fui, sabe, no começo eu fui ficando meio perdido mesmo. Só que aí eu fui repetindo, fui tornando aquilo um hábito, ler 2 livros ao mesmo tempo, às vezes até mais livros ao mesmo tempo, e no fim das contas, hoje pra mim, ler 2 livros ao mesmo tempo é normal, tranquilo. Por quê? Porque foi algo que se tornou tão normal, tão hábito, que não é mais algo que é forçado, é algo que flui natural e sem barreiras, vamos colocar assim. E continuando, eu leio, como eu disse, eu leio de 20 a 40 páginas de manhã, 20 a 40 páginas à tarde. Isso todo dia, exceto dias em que eu estou trabalhando.
Agora eu voltei a trabalhar de manhã, então, tipo, dia sim, dia não, eu tô trabalhando. E aí, no dia que eu tô trabalhando, não dá pra seguir esse esquema, porque eu tô trabalhando. Já no dia que é a minha folga, independente se é feriado, se é final de semana, se é dia de semana, eu sempre sigo isso daí. Tanto é que se, por exemplo, eu passo um dia inteiro sem ler nada, no fim do dia eu vou estar me achando um imprestável, vou estar me achando um lixo, um inútil, de tão grande é o hábito que eu criei na minha vida. Depois que você cria um certo hábito e você segue aquele hábito firme e forte, e você não cai nas armadilhas e você transforma isso como uma parte realmente da sua vida, se você não pratica aquele algo, você se sente até mal. Mesmo que aquele algo seja algo ruim para você, você se sente mal. Por exemplo, o vício mesmo em pornografia, eu posso citar como exemplo. Por mais que muitas pessoas que me escutem, eu mesmo sei disso que pornografia não é legal, principalmente quando eu estava ainda no começo do NoEnx, quando eu ficava sem ver pornografia, eu me sentia muito mal, me sentia ansioso, me sentia triste, achava que eu não ia conseguir viver sem aquilo, e enfim. Então o hábito, como eu disse, o hábito modera, ele é moderador de muitos dos nossos pensamentos, das nossas expectativas de vida, daquilo que nós vamos construir ao longo do tempo, e enfim. E aí, como eu disse, eu leio de 40 a 60 páginas por dia, sendo que muitas vezes passa disso. Eu ultimamente mesmo, por exemplo, amanhã eu não sei, porque amanhã eu vou ter que sair de tarde, mas se eu não fosse sair amanhã de tarde, eu leria o quê? Umas 80 páginas, assim, fácil. E eu não tô falando para você seguir esse ritmo igual eu. Você vai me perguntar, mas você sempre seguiu esse ritmo, Thiago? Não. Esse ritmo de leitura, por exemplo, eu comecei a estabelecê-lo de 2 anos pra cá. Eu sempre fui uma pessoa que li pra caralho livro. Desde criança eu li livro. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa regrada, como eu disse. Eu só comecei a estabelecer uma rotina com relação à leitura de 2 anos pra cá. E aí, no início eu lia pouco, eu lia, por exemplo, eu comecei tipo lendo 10 páginas por dia, só 10, só entre aspas 10. Aí eu fui começando, aí no início era meio forçoso. Você vai me falar, mas Thiago, tem certas coisas que eu sei que são boas, que sei que fazem bem, mas eu acho um saco, eu não consigo me concentrar, aquilo ali eu acho que eu não gosto daquilo. Cara, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte: tenta praticar aquilo ali, sempre que possível, pratica aquilo ali e se força a fazer aquilo ali. Por mais que isso possa parecer uma espécie de. Como que é a palavra? Porra, me fugiu a palavra. Não, não é misoginia, cara, nada a ver com misoginia, puta que pariu. Masoquismo, isso. Por mais que isso possa parecer uma espécie de masoquismo, tem muitas coisas que você só desenvolve o gosto, literalmente se forçando a desenvolver o gosto. E isso de se forçar a desenvolver certos gostos, eu acho que é até vital na vida da maioria das pessoas que hoje, em meio ao mundo moderno, que faz com que a gente goste de lixo, de cultura inútil, lixo, informações desnecessárias e afins, a gente tenha que reaprender os nossos próprios valores e enfrentar aquilo que naturalmente seria algo saudável, só que por influência do mundo moderno, da sociedade, família, amigos e por aí vai, a gente acaba achando que não é bom. Então, por exemplo, hoje a maioria das pessoas se queixam: mas eu não gosto de ler, eu não consigo manter o foco. Cara, tenta, sabe, tira pelo menos, por exemplo, se você for uma pessoa que não trabalha, que só estuda, tenta, por exemplo, tirar um mês para durante todos os dias desse um mês ler pelo menos X páginas de X livro durante todos os dias desse um mês. Pelo menos faz esse experimento. Se chegar no final do um mês, ou 2 meses, sei lá, coloca um tempo aí para você fazer o experimento. Se chegar no final desse período de tempo e você falar, cara, realmente continuo não gostando, tenta mais um pouquinho, ainda tenta mais um pouquinho. Se realmente depois de mais esse tempinho você não gostar, parte para outra coisa. Eu não gosto de livros, não gosto de absorver conhecimento através de livros, mas de repente eu gosto de assistir filmes. Tem muito filme por
aí que também passa boas coisas, que passa informação útil, que passa realmente conhecimento. Não tô falando dos filmes blockbusters por aí, tipo, os Vingadores. Não tô dizendo que você não pode assistir os Vingadores. Mas convenhamos que filmes do tipo blockbuster geralmente não são filmes que agregam muita coisa na nossa vida. E se você pesquisar por aí, filmes mais, entre aspas, cult, tudo bem que esse rótulo é um lixo e geralmente quem curte filme cult é uns pseudo-intelectual e é uma bosta, mas tem muito filme cult por aí que transmite boas mensagens, que pode te ajudar até na caminhada do autodesenvolvimento e enfim. Como desenvolver um hábito? Primeiro, se force a transformar isso em hábito, por mais que você no começo não goste. Primeiro, se force, e depois de um certo tempo, depois de você, sabe, de você já tá tanto naquilo, o seu organismo vai começando a achar aquilo natural, aquilo normal. E aí, depois de um tempo em que você começa a achar isso normal, você pode até ir aumentando esse hábito. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei lendo 10 páginas por dia, aí depois aumentei para 15, aí depois aumentei para 20, aí depois aumentei para 30, e aí depois, não lembro, mas enfim, eu fui aumentando até chegar no nível que eu tô hoje, em que eu leio tanto de manhã quanto de tarde, e às vezes até leio à noite. Eu só não gosto muito de ler à noite porque pouca claridade, não faz muito bem para a vista. Mas eu sou uma pessoa que criei uma rotina com a leitura e eu admito que no começo eu tive que me forçar um pouco a ler livro porque eu não estava acostumado a fazer aquilo lá todo dia, ou dia sim, dia não. Mas com o passar do tempo eu fui começando a me adaptar, fui começando a gostar e hoje em dia é um hábito que eu enxergo que é um hábito saudável, porque eu já aprendi pra caralho com livro, tipo, pra caralho mesmo. Eu diria que as leituras que eu faço incrementaram minha vida em assim 200%, vamos colocar. E com relação, por exemplo, também ao No Ends, como você começou? Óbvio, eu comecei evitando pornografia, e aí com o passar do tempo eu fui também começando a evitar certas conversas com algumas pessoas, aí comecei também a deletar algumas coisas do computador, fui evitando seguir algumas pessoas em Instagram, em redes sociais e por aí vai, ou seja, eu fui de pouco em pouco, né, aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Isso daí vale também para rotina. Então eu não digo que você comece já no modo hardcore da rotina e tipo, de um dia para o outro vai começar a ler 50 páginas do livro. Não, mas comece com coisas simples, comece com coisas pequenas. Por exemplo, e isso vale não somente para ler livro ou na FEP. Isso daí eu falei porque é só onde eu mais atuo nesse campo da disciplina. Você também pode usar a disciplina para fazer academia, para fazer exercício físico, para fins de autodesenvolvimento. Você também pode usar para meditação, por exemplo. Você pode usar para você começar a desenvolver um hobby, para você começar, por exemplo, a escrever. Você pode começar a tirar fotos. Você pode criar uma rotina de todo final de semana sair para ir e descobrir lugares novos para tirar foto. Ou seja, você pode usar a disciplina para desenvolver e para criar uma série de coisas e rotinas que, com o passar do tempo, vão fazer bastante diferença na sua vida. E eu falo isso por mim próprio, por experiência própria, porque eu tô colocando disciplina na minha vida e isso tem feito diferença, vamos colocar isso assim. Isso tem me ajudado a me estabelecer, a não ficar tão perdido na vida, a criar uma base, por vezes uma base até moral e ética de comportamento. Tem me ajudado também na questão de autocontrole, no controle até mesmo da ansiedade. A questão da disciplina ajuda, principalmente se a disciplina estiver ligada ao NoFap, no ENCS. Enfim, é mais ou menos isso daí, a importância que eu diria da disciplina e tal. Acho que eu abordei tudo. E agora eu vou falar um pouco da relação de disciplina e estoicismo. Estoicismo, para quem não sabe, é como posso falar, é uma escola filosófica desenvolvida, se não me engano, na Grécia, que tinha uma série de pressupostos filosóficos, assim como toda a escola filosófica, assim como, por exemplo, empirismo, existencialismo e por aí vai. Só que no caso do estoicismo é uma escola filosófica bem mais antiga do que empirismo, existencialismo, enfim.
E eu não vou falar do estoicismo de uma maneira geral, de todos os princípios do estoicismo, porque o estoicismo é uma escola grande de pensamento e, para ser bem sincero, eu não sou estoico, não me considero seguidor do estoicismo, porém eu sou epicurista, que é uma outra escola de pensamento, que aí eu teria que reservar um outro podcast para falar disso para vocês. Mas apesar de estoicismo e epicurismo terem suas diferenças, eu me considero epicurista, eu principalmente na questão da disciplina, de criar uma rotina, eu peguei isso do estoicismo e inseri no epicurismo. Então eu sou um epicurista que segue alguns dos preceitos também do estoicismo. E estoicismo e epicurismo também têm suas semelhanças e tal, mas também tem suas divergências. Enfim. O estoicismo, falando da relação de estoicismo com a disciplina, o estoicismo prega bastante a disciplina, prega bastante o autocontrole, e não somente ele prega essas duas coisas, como ele também prega uma espécie de, entre aspas, conformismo com a realidade. O estoicismo é uma escola, entre aspas, fatalista. O que é fatalista? O que é fatalismo? Que acredita que tudo o que acontece, todo o nosso destino, toda a nossa história já está, de certa forma, pré-moldado, vamos colocar assim, já está meio que, entre aspas, escrito nas estrelas, como fala aquela bosta de nome de filme, livro, e bebeu água. E o estoicismo prega que nós vivamos e que nós agimos, sei lá, de acordo com a nossa realidade. Ele prega que nós nos adaptemos à realidade e ao nosso destino, vamos colocar assim, que nós aceitemos o destino. Então, por exemplo, uma historinha. O Sêneca, que foi um dos principais pensadores da escola estoica, talvez o maior pensador da escola estoica, o Sêneca não tinha uma condição de vida muito ruim, ele não era alguém pobre, porém, mesmo assim o Sêneca, tendo uma condição de vida mais ou menos, mesmo assim o Sêneca costumava dormir no chão. No chão mesmo, literalmente. Por quê? Porque ele defendia que dormindo no chão ele estaria se preparando para o pior que poderia lhe acontecer, que era você perder todos os bens materiais e de repente ter que dormir na rua. Então ele já estava meio que se preparando para o pior. E o estoicismo prega bastante isso, que você se prepare tanto para o melhor quanto para o pior, que você viva o melhor, vamos colocar assim, porém que você não se esqueça de que daqui a pouco você pode estar vivendo o pior. E é justamente isso daí que é o lance do fatalismo, que é você aceitar que vai ter uma hora que você vai estar no topo, mas aceitar que também pode ser que daqui a pouco você esteja no fundo do poço. E esse exemplo do Sêneca ilustra bem isso daí. Por mais que o Sêneca não tivesse em condições ruins, ele dormia no chão para já se preparar para o pior, vamos colocar assim. Eu não digo, por exemplo, que você siga o exemplo dele, todo dia durma no chão, mas eu mesmo, por exemplo, eu tento de desenvolver uma consciência de que tudo é temporário, de que eu posso muito bem estar aqui, mas daqui a pouco não estar aqui, e de que essa vida é terrena, é passageira, e todas as alegrias, tanto alegrias quanto tristezas, são passageiras. E aí eu tento me adaptar a isso, e aí eu tento viver uma vida sem muitos luxos, vamos colocar assim, que é uma outra coisa que o estoicismo prega, a simplicidade. Que também o epicurismo prega isso, a simplicidade. E eu acho que eu já falei essa frase em podcasts anteriores, mas tem uma frase que eu concordo 110%, não me lembro quem falou, mas eu já vi ela há muito tempo e desde então eu sempre utilizo ela, acho que já falei em podcasts anteriores, mas é uma frase que é o seguinte: quanto mais coisas possuíres, por mais coisas serás possuído. Por quê? Porque essas coisas vão te demandar dinheiro, vão te demandar tempo, vão te demandar cuidado, vão te demandar preocupação, vão te demandar às vezes até mesmo ego, porque essas coisas vão te deixar com o ego mais inflado. Por exemplo, eu tenho um carro, olha que foda, eu tenho um carro. E eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que não busca alimentar o ego e tal.
Ou seja, você passa, não somente as coisas que você tem dependem de você, mas você também depende das coisas que você tem. Quanto mais coisas você tem, mais tempo você vai gastar com essas coisas e você vai começar a gastar não somente tempo, mas também outras coisas que são desnecessárias, que você poderia não estar gastando seguindo a opção de simplesmente não ter certas coisas, vamos colocar assim. E eu diria que a disciplina tem uma certa relação, tudo bem que não é uma coisa 100% a ver com a outra, mas eu diria que se você aderir ao pacote da disciplina junto com o modelo de vida estoico, que é um modelo que, como eu disse, prega que você se prepare já para o pior, prega uma certa disciplina, prega também um autoconhecimento, prega um desapego, vamos colocar assim, dos bens materiais. Se você somar a disciplina com o pacote de vida estoico, por mais que eu seja epicurista, eu acho que forma um pacote, uma série de preceitos de vida bem interessantes. Por quê? Porque esses preceitos de vida vão te dar uma base. Quando eu digo base, é uma base principalmente filosófica, mental e psicológica. Porque uma coisa que eu percebi do meu período em que eu era nihilistinha e nada faz sentido e blá blá blá, uma coisa que eu percebi é que eu não tinha base. Então qualquer coisa que me acontecesse eu já me sentia triste pra caralho, eu já pensava que a vida não fazia sentido, que nada vale a pena. Por quê? Porque eu não tinha uma base, eu não tinha no que me apoiar, eu não tinha hábitos saudáveis, eu não tinha pensamentos saudáveis, não tinha uma moral estabelecida, então eu nem sabia direito o que era certo e o que era errado, e aí ficava sempre, mas será que eu faço isso ou não faço isso? E aí às vezes eu acabava experimentando coisas que no fim das contas eu acabei desenvolvendo a consciência de que essas coisas não são boas. E aí, por isso mesmo, eu não tinha base de vida, não tinha uma base pessoal de onde me apoiar quando vinham as dificuldades. Então, quando a dificuldade chegava, aquilo fortemente me abalava, fortemente eu me sentia triste, quero me matar, e todo esse papinho de pseudo-nihilista sad boy 15 anos. Mas, hoje em dia, que eu desenvolvi essa disciplina, que eu adotei alguns preceitos do modelo de vida estoico e tal, isso me criou uma base, disciplinar, me criou uma base de comportamento, porque agora eu sei eu sei melhor o que me convém, o que não me convém. Isso me criou também uma base, caralho, me perdi. Uma base moral, uma base disciplinar, uma base até mesmo psicológica para aguentar melhor as coisas, uma base para eu ser mais produtivo no meu dia a dia. A disciplina também melhora a questão da produtividade, porque quando você passa a fazer ter hábitos bons que você repete todo dia, isso te faz sentir produtivo. Agora, se você não tem disciplina, não tem hábitos bons e fica todo dia ao Deus dará, vamos colocar assim, isso te faz sentir às vezes que você passou o dia inteiro que você não fez nada, que você simplesmente passei o dia inteiro jogando, por exemplo. Não que tenha problema você passar uma parte do seu dia jogando, mas você, por exemplo, passar o dia inteiro jogando, e isso se repete dia após dia, semana após semana, mês após mês, eu pelo menos quando eu tinha uma rotina mais ou menos assim, eu me sentia mal comigo mesmo, porque eu sentia que eu não estava fazendo nada da minha vida, eu sentia que eu estava gastando meu tempo, gastando minha vida e etc. Então, eu ia falar mais coisas, mas eu sempre vou indo de um lugar para o outro e aí eu acabo perdendo o fio da meada. Mas o que eu quero dizer é que basicamente se você adotar esse modelo de vida disciplinado, vamos colocar assim, e também alguns aspectos do estoicismo, aliás, se você se interessou pelo que eu falei, eu recomendo que você pesquise sobre o estoicismo, tem bastante material na internet sobre isso. Se você juntar os dois, isso forma uma base de vida boa, não somente para questões disciplinares, mas até uma base de vida boa para autoconhecimento, para ponderação, para você passar a gastar seu tempo com coisas que realmente te importam, ao invés de gastar seu tempo procrastinando ou gastando com coisas não tão importantes. Isso te ajuda também a priorizar as coisas e esse tipo de coisa. Então, unam esses dois pacotes. Quer dizer, ou não unam, eu só estou deixando aqui minha dica, vamos colocar assim. E para finalizar, duas dicas relacionadas a isso.
Primeira dica: banho frio ou gelado. Por mais que você possa falar, caralho, Thiago, banho frio é muito ruim. Como eu falei agora há pouco, muita coisa é ruim, mas que você, se você tentar se forçar a fazer essa coisa ruim, com o passar do tempo, essa coisa ruim pode virar algo bom. E principalmente você que está me ouvindo, você homem, existem algumas pesquisas, existem alguns estudos que sugerem que nós, homens, funcionamos melhor no frio do que no calor. Nós, homens, predominantemente funcionamos melhor em questões hormonais, em questões de pensamento, questões até psicológicas. Nós funcionamos melhor se nós estivermos em ambientes frios e se nós tomarmos banhos frios, vamos colocar assim. Então, em primeiro lugar, banho frio. Por quê? Porque banho frio, primeiro, se você for seguir o NoEnx, NoFap, você com certeza já ouviu falar que o banho frio vai te ajudar nisso, em primeiro lugar. Segundo lugar, o banho frio, ou gelado, se possível, te ajuda a desenvolver um certo senso do que é disciplina. É você fazer aquilo lá, mesmo estando horrível no início, mas é você se forçar a fazer aquilo lá. E depois de um certo tempo fazendo aquilo lá, de tanto fazer, aquilo lá não se torna mais algo horrível. Se torna até algo normal, algo até aceitável, vamos colocar assim. Isso vale tanto pro lado bom da coisa quanto pro lado ruim. Por exemplo, normatizar pedofilia, estupro, sei lá. Mas voltando aqui. O banho frio, como eu disse, é ideal para homens, te ajuda no NoFap, te ajuda a entender mais ou menos o que seria a questão da disciplina. O banho frio também, eu, por exemplo, tô tomando banho frio todo dia. Sempre que eu entro no banho frio, tipo, já começa a meio que fazer uns trotinhos no banheiro, simular trotinho, começa a pular e tal, porque para adaptar o meu corpo àquele frio. Então me ajuda até, de certa forma, a fazer um exercício físico, tomando banho. Outra coisa boa, você economiza energia, porque o chuveiro não vai estar ali. Você deixa o chuveiro desligado lá, ou então deixa tipo sem esquentar água. Esse chuveiro gasta pra caralho energia para esquentar água. Enfim, tem uma série de benefícios positivos ligados ao banho frio. Então eu recomendo, principalmente se você for homem, eu recomendo banho frio, porque vai te ajudar a estabelecer, a fincar mais firmemente a disciplina e tal. E qual que era a segunda coisa mesmo? Lembrei da segunda dica que eu ia falar. A segunda dica que eu falo, que é uma dica mais pessoal, vamos colocar assim, é prioritariamente coloque os seus afazeres, ou seja, aquilo que está ligado à disciplina, coloque os seus afazeres na frente dos prazeres. Quando eu digo na frente, primeiro faça os afazeres e depois faça os prazeres. Por quê? Por que eu digo isso? Porque fazendo os afazeres primeiro, em primeiro lugar, você já vai ficar livre daquilo ali, então você faz aquilo lá e depois você pode se sentir livre para de repente conversar com alguém, ou jogar algum jogo, ou sei lá, fazer a merda que você quiser. E segundamente, porque se você começar com aquilo que te dá prazer, aquilo que não está ligado à disciplina, se você começar com isso primeiro, muito possivelmente você vai se engrenar naquilo, você vai, quem sabe, passar mais tempo do que deveria naquilo, e aí quando você for ver, não vai dar mais tempo de fazer aquilo que é ligado à disciplina, e aí você vai quebrar o seu ciclo da disciplina, você pode possivelmente se sentir fracassado, um lixo e blá blá, quebrei, enfim. Então eu recomendo também que você prioritariamente priorize colocar primeiro os seus afazeres e depois o prazer. Primeiro, então, por exemplo, no meu caso, eu primeiro leio, depois vou jogar CS, LOL, sei lá, a merda que for. Primeiro eu leio, depois vou jogar. E aí de manhã e de tarde isso. Primeiro eu leio, depois vou olhar Facebook. Primeiro eu leio e depois sei lá o que. E por aí vai. A disciplina ajuda, inclusive, para você na questão de você saber o que fazer nos momentos em que você comete um erro, que você cai. Porque, como eu disse, a disciplina também te ajuda na questão do autoconhecimento. Então, a disciplina, por mais que seja um campo assim
que parece que não tem muita relação com muitas coisas de vida, ela tem sim, ela te ajuda a desenvolver uma série de coisas, inclusive até um senso crítico de si mesmo, um senso do tipo, errei ontem naquilo, então hoje para não errar naquilo de novo, eu vou agir de tal maneira. E aí se comete um erro depois, naquela outra ocasião eu errei por causa disso, disso, disso. Então, a partir de amanhã vou mudar isso, isso, isso. Então, digamos que a disciplina vai se auto-aperfeiçoando com o passar do tempo. E, como eu acabei de falar, priorize primeiro os afazeres e depois o prazer, a jogatina, a maconha, sei lá, conversar com um amigo, namorada, enfim. E, bom, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar relacionado a esse assunto. Nossa, 40 minutos. Até que não ficou tão grande assim. Bom, a partir de. Só dar um pequeno aviso para vocês. A partir de agora, esse podcast, esse canal vai entrar num. Para quem lê mangá, vai entender o que eu tô falando. Vai entrar num arco novo, vamos colocar assim. Então eu vou começar a falar sobre algumas coisas um pouquinho diferentes do que eu estava acostumado a falar antigamente. E o próximo podcast eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é com a participação de um cara que, se der tudo certo, é a participação de um estudante da Unicamp. E aí a gente vai falar sobre doutrinação em ambiente de universidade e tal. Acho que vocês vão gostar e eu também acho que vai ficar do caralho. Espero, né? Que fica do caralho. Mas, enfim, sobre esse assunto era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, comentem. Se vocês quiserem me xingar, me xinga. E enfim, é isso daí mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast e falou para os senhores. Até.